Desde que eu era criança, os meus pais eram muito rígidos comigo. Na verdade, era mais a minha mãe. O meu pai meio que era submisso a ela. A minha mãe, ela não me deixava ir na casa de ninguém. Até trabalho de escola era assim, ou as minhas colegas iam pra nossa casa ou não tinha conversa. Ela não me deixava ir pra casa de ninguém. E a casa que a gente morava, quando eu era pequena, era uma casinha bem simples, meio que no meio do nada, sabe? Não tinha nem muito vizinho assim, era um vizinho de cá e outro de lá. Como naquela época não tinha criança pra eu brincar, não tinha nada pra eu fazer, a minha diversão, sabe o que que era? Era passar embaixo da nossa cerca e ir conversar com a senhora que morava do lado da nossa casa. E até isso a minha mãe implicava às vezes. A minha mãe já chegou a me bater por eu estar lá conversando na casa dessa senhora. Ela tinha uma neta que de vez em quando ia pra casa dela. E aí quando ela tava lá, né, na casa dela, ela gostava de passar a cerca e vir brincar comigo. E eu ficava tão feliz porque eu me sentia tão sozinha. Só que a minha mãe, ela encrencava com a bagunça. Ela falava assim, não quero saber de fuzuê não, vai embora pra casa da sua avó. E colocava a menina pra voltar pra casa. Então, era desse jeito. A minha mãe era desse jeito comigo. Eu fui crescendo assim, no meio dessa rigidez. Quando eu peguei assim, por volta dos meus 12 anos de idade, eu comecei a dar uns beijinhos na escola. E nisso a minha mãe descobriu e resolveu me deixar namorar. Olha só, era tão rígida para umas coisas e para outra, né, ao meu ponto de vista, ela foi errada, porque eu era muito novinha para namorar. Mas ela falava assim que preferia que eu namorasse em casa, embaixo do nariz dela. Então por conta disso que eu comecei a namorar muito novinha, eu acumulei uma lista gigantesca de namorados. Porque pra minha mãe não tinha esse negócio de ficar não. Ela falava assim, ou você namora ou nada. Então assim, ao invés de eu dar um beijinho aqui, outro ali, eu namorava. Eu sempre tinha que apresentar o menino que eu tivesse tendo alguma coisa ali pra minha mãe. Pra vocês terem uma noção, quando eu tive o meu primeiro namorado assim, sério mesmo, de adolescente, que eu tinha por volta dos meus 17 anos de idade, eu era virgem ainda. E a minha mãe, ela batia muito nessa tecla que eu tinha que, digamos assim, cuidar, preservar da minha virgindade. Que eu era muito nova e que o legal era que eu, né, me entregasse pro meu esposo ou que pelo menos eu tivesse relação só com a pessoa que eu tivesse certeza que eu iria me casar. E aí, ela falava assim que por conta disso, eu tinha que deixar o meu namorado ter relação com outras mulheres, porque o homem tinha as suas necessidades e para preservar a minha virgindade eu tinha a obrigação de dar essa liberdade para ele. Tanto que esse meu primeiro namorado, que foi sério, ele me traiu com a minha melhor amiga. E apesar de que eu tava um caco por dentro, que eu fiquei completamente destruída, machucada, eu perdoei ele. Porque na minha cabeça, a culpa dele ter me traído era minha, porque eu não tinha relação com ele ainda. Porque era assim que a minha mãe ensinava, né? Bom, o tempo passou, eu entrei na faculdade e na faculdade, como não era, né, próximo da minha casa, eu comecei a ter um pouquinho de liberdade, mas assim, meio que fazendo escondido da minha mãe. Eu comecei a sair escondido, eu comecei a beber, eu comecei a ficar com várias pessoas e na primeira vez que eu tive essa liberdade, eu comecei a meio que ter uma vida desregrada, digamos assim. Já bebia demais, tava matando muita aula, fazendo muita coisa errada, que não é da minha índole. Eu juro pra vocês, eu não tava feliz fazendo aquelas coisas, mas parece assim que eu tinha prazer em fazer coisas mesmo que escondido, que eu sabia que era contra tudo que a minha mãe deixava, tudo que a minha mãe acreditava, sabe? Como se eu estivesse tentando falar assim, se a minha mãe não gosta, ela nunca me deixou, então eu vou fazer tudo agora. Até que os meus pais descobriram que eu tava mais faltando de aula, mais na gandaia do que estudando e me tiraram da faculdade. E aí que eu fiquei desolada mesmo, porque apesar de que eu dei aquela leve desviada, né, da minha índole, do meu caráter e do meu foco de vida, eu sonhava em me formar. Eu sempre falei que eu tinha esse sonho de estudar, de me formar e de ser independente. Então eu bati pé pros meus pais que eu ia estudar, que eu ia voltar pra faculdade, e a minha mãe naquela luta não queria me deixar. Foi até que eu resolvi procurar um emprego, comecei a trabalhar e eu comecei a custear a minha própria faculdade. Eu que paguei. E aí eu comecei a estudar certinho. Pouco a pouco os meus pais estavam confiando, né, assim, a mais em mim, apesar de que a minha mãe nunca confiou nesses sentidos. E foi aí que eu conheci o Douglas. O Douglas, ele era 20 anos mais velho que eu,
Na época eu tinha 19 anos e ele tinha 39. E os meus pais, quando eu namorava, mais a minha mãe, porque como eu falei, o meu pai era submisso a ela, era aquele namoro que era só dentro de casa. Não podia sair, não podia ir pra festas em outra cidade, porque a cidade que eu nasci e cresci, gente, é uma currutela. É aquela cidade que não tem nada, não tem festa, não tem nada. A diversão é um espetinho, é um barzinho, uma coisa assim. Então eu sempre quis sair com os meus namorados para cidades vizinhas, que era onde tinha as grandes festas, e os meus pais não deixavam. Então o Douglas, ele me encantou porque ele foi muito paciencioso nessa questão. Ele falava assim que ele gostava muito de mim e que ele não se importava em ter que namorar nas condições da minha mãe, em ter que namorar em casa, sem sair pra fora. E ele falava assim que ele tinha intenções sérias comigo, que a vontade dele era que a gente se casasse, e ele me fazia 1000 promessas. Ele falava assim: não, quando a gente se casar, você vai ver, a gente vai sair, vai viajar, vai passear, vai divertir. Então eu acho que o que me iludiu, é óbvio que ele na época, eu achava que eu tava apaixonada por ele, que eu amava, mas eu me apeguei nessa ideia da possibilidade de poder me libertar, né, na ilusão de que com ele eu ia ter a minha vida. Então a gente começou a namorar. Com um ano que a gente tava namorando, e pra minha mãe tava ótimo, porque tava sério, tava tudo encaminhando pra um casamento, o Douglas me pediu em noivado. Eu aceitei, os meus pais aceitaram, só que assim, o casamento não ia ser pra já, porque como eu tinha parado a minha faculdade, eu meio que fiquei atrasadinha, então tinha a questão dos estudos, tinha a questão de que a gente tinha que preparar as nossas coisas primeiro. A gente ficou noivo por mais ou menos uns 4 anos, e nesse tempo a gente financiou a nossa casa, compramos os móveis, tava tudo pago do casamento, buffet, enfim, tava tudo organizado. Desde que a gente começou a namorar, o Douglas me falava assim que ele não gostava de beber, porque quando ele bebia, ele passava mal, ele sentia mal do estômago, uma coisa assim. Só que aí faltava um mês pro nosso casamento e ele tava muito apreensivo, porque ele sofria de ansiedade. Na época ele trabalhava na prefeitura da nossa cidade e a prefeitura tava trocando a administração, então ele tava muito ansioso, muito apreensivo com isso também, com o nosso casamento. Então ele começou a beber. Só que ele falava assim que ele ia beber moderadamente, só mesmo pra relaxar, que ele não podia passar dos limites, até porque ele tomava remédio pra ansiedade, tomava remédio pra poder conseguir dormir. E de certa forma eu tava achando bom, porque assim, a gente podia curtir mais. Como ele tava bebendo, na época a faculdade que eu fazia não era na cidade que eu morava, não, era na cidade vizinha, que fica 70 quilômetros da cidade que eu nasci. Então tinha virado rotina o seguinte: depois que o Douglas começou a beber, dia de sexta-feira ele ia me levar na faculdade, ficava por lá esperando até eu sair. Quando eu saía, a gente ficava ali num barzinho tomando umas, e aí ele me levava de volta pra minha cidade, né, pra cidade dos meus pais, que eu nasci e cresci, enfim. Quando chegava na cidade, ao invés de eu ir pra casa dormir, ele falava assim: não, amor, vai lá, toma um banho, se troca e vamos sair, vamos curtir mais à noite. E ali a gente ficava até meia-noite, 1h da manhã. Então isso tinha virado rotina. Pra mim tava bom, porque eu tava saindo, tava divertindo, né, ele bebia um pouquinho ali. Só que o que acontece? Teve um dia, era uma sexta-feira, eu tinha tido prova, eu tinha estudado horrores, eu trabalhava também, porque como eu falei pra vocês, eu custeava a minha faculdade. E aí o Douglas foi me buscar e ele já queria passar num barzinho, mas eu tava muito cansada. Então eu falei assim: amor, hoje realmente não vai dar, eu quero voltar pra casa porque eu tô muito cansada, eu preciso dormir. E ele: não, tudo bem, ok, me levou pra casa e voltou pra casa dele. Até porque a gente tinha um compromisso no dia seguinte. No dia seguinte, bem cedo, ficou combinado da gente ir pra capital, pra Goiânia, porque ele tinha que experimentar o terno dele. Ok, quando foi no dia seguinte, tava combinado ele passar na minha casa 7h da manhã, né, pra poder me pegar e a gente ir pra Goiânia. Deu 7h, nada do Douglas chegar. Deu 7h30, nada. Já tava beirando 8h e nada. E eu ligava pra ele e nada também. Eu pensei: gente, ele deve ter tomado os remédios dele pra dormir e acabou perdendo o horário. Vou na casa dele, porque eu tava até preocupada, né? Tanto que nem de moto eu fui. Eu fui a pé pra casa do Douglas, porque eu pensei assim: chega lá, eu acordo ele arruma bem rapidinho, de lá a gente já corre pra capital, porque a gente meio que já tava atrasado. Cheguei na casa dele, bati, nada dele sair, ligava pra ele, nada dele atender, e eu já tava preocupada, pensando assim: gente, será que aconteceu alguma coisa? Nisso eu sentei na calçada da casa dele e continuei tentando ligar pra ele, continuei tentando e nada. Até que o Douglas chega de carro, encosta na calçada e fica sem olhar pra mim nem nada.
Nisso eu olhei no vidro do carro, né, bati e falei assim, abre pra gente conversar. E eu vi que ele tava com a mesma roupa do dia anterior. E ele não queria baixar o vidro do carro. E eu batendo, abre pra gente conversar, o que tá acontecendo? Com muito custo, quando ele baixou o vidro do carro, gente, eu vi que ele tava podre de bêbado, podre. O olho dele tava vermelho de quem tinha virado a noite na farra. Nisso eu tomei a chave do carro da mão dele, porque ele não tava em condições de nada, e eu comecei a questionar, falei assim, onde você tava, com quem que você tava, por que que você passou a noite fora? Nisso a gente entrou pra casa. No que a gente entrou pra casa dele, eu comecei a discutir, né, questionando com quem que ele tava, o que que ele tava fazendo, e ele não queria me falar, ele não queria reagir, porque ele tava muito bêbado mesmo. Nisso ele foi tirando a roupa pra poder tomar banho, e eu chorando horrores, desesperada, me conta, Douglas, o que que aconteceu? E ele não falava nada com nada, então eu desesperada demais, peguei meu telefone e liguei pros meus pais, falei assim, escuta, eu vou terminar com o Douglas, não quero saber de casamento mais, porque ele passou a noite na farra, ele tá aqui muito doido, ele não quer me falar. E se vocês não acreditar, pode vir aqui na casa dele para vocês verem a situação que ele tá. Quando eu liguei para os meus pais contando, eu acho que o Douglas ficou com vergonha e ele ficou louco. Ele me expulsou da casa dele. Sai daqui! Sai fora da minha casa agora. E ele começou a me empurrar. E tipo assim, gente, o Douglas, ele nunca tinha levantado uma unha pra mim. A gente tava junto há 4 anos. Eu que sempre era mais estressada da relação. Eu que brigava. Ele sempre era calmo, pacífico, tranquilo. Então quando ele começou a me empurrar, enrolado de toalha ainda, porque tava um ano pra tomar banho, eu fiquei com muito medo. Eu nunca tinha visto ele com aquele olhar, com aquela atitude. Então eu saí. Só que no que eu saí pra rua, ele continuou me empurrando. Ele não parou, eu já tinha saído da casa dele e ele continuou me empurrando. E aí eu fiquei com medo, comecei a gritar no meio da rua. E aí o povo começou a juntar. E nisso apareceu um rapaz que viu aquela cena e falou assim pro Douglas, cara, para com isso, deixa ela. Gente, quando aquele rapaz falou isso pro Douglas, ele ficou mais bravo ainda. Ele falou assim, quem que você pensa que é pra falar assim comigo? E nisso ele entrou pra dentro da casa dele. No que ele entrou, a mãe dele chegou na hora e viu. Como ela viu que ele tinha entrado nervoso demais, ela deduziu o que ele ia fazer. E ela já começou a gritar apavorada, meu filho não faz isso. E eu meio com medo, mas sem entender o que ele ia fazer. Até que uma vizinha apareceu e falou assim, corre, esconde aqui dentro de casa. E eu fui pra casa dela e comecei a tentar ligar pros meus pais. Só que como eu tava muito nervosa, eu não conseguia discar. Que eu queria falar pra eles não ir, porque o Douglas tava muito louco, né? Porque eu fiquei com medo do que poderia acontecer. E aí, nesse meio tempo, eu não consegui ver nada, porque eu tava muito nervosa. Não escutei o que o Douglas tava fazendo. Então, essa parte que eu vou contar agora, as pessoas que estavam em volta que me contou o que aconteceu. O Douglas entrou na casa dele, pegou uma... e saiu na rua louco, gritando o meu nome ou o nome do rapaz, isso só de toalha. Nisso ele foi numa mercearia, ficou gritando o meu nome, o nome do rapaz, não sei. E aí apareceu uma senhora nessa mercearia, que é a mãe do dono, inclusive, o Douglas apontou pra cabeça dela e disparou, gente. Pela sorte não, pela glória divina que na hora lencou. As pessoas até acharam que não estava carregada, porque não saiu, lencou, mas estava carregada sim. Foi uma obra divina de não ter acontecido nada com aquela senhora, porque depois disso me falaram assim que ele apontou para um galão e disparou, e saiu, estava sim carregada. E nisso, nesse meio tempo, ele voltou pro carro, começou a dar coronhada no carro, assim, ó, a quebrar o vidro do carro, a cortar tudo. Me falaram assim que a toalha dele caiu no meio da rua, ele ficou pelado, muito louco mesmo. Até que no meio disso, eu consegui falar com os meus pais no telefone. E eu disse, mãe, pelo amor de Deus, não vem pra cá. O Douglas tá muito louco, ele tá fazendo isso. Se meu pai aparecer, eu não sei o que ele vai fazer. E a minha mãe falou assim, filha, a gente já tá aqui na esquina, a gente tá vendo o que tá acontecendo. E seu pai tá querendo ir lá tomar aquilo da mão dele. E eu comecei a chorar, falei, mãe, pelo amor de Deus, não deixa. O Douglas vai acabar com o meu pai. E aí falei, chorei, eu convenci eles a ficar escondido na esquina onde ele estava. Passou pouco também, a polícia chegou, levou o Douglas e eu voltei pra casa com os meus pais. E tipo assim, gente, foi muito traumatizante. Eu nunca tinha visto o Douglas daquele jeito, ele não tava normal, ele tava louco, transtornado. Depois disso, a gente ficou um tempo sem se ver. Ele saiu logo da cadeia, mas eu acho que ele ficou um tempo escondido em outra cidade. Até que, algum tempo depois que a gente estava separado, ele começou a me procurar, a pedir perdão, a falar assim que naquele dia ele estava fora de si, que não era ele, que ele jamais teria coragem de fazer aquilo comigo.
Mas eu tava muito decepcionada com o Douglas, muito decepcionada. Até que um dia ele pediu pra me encontrar. Ele foi na cidade que eu fazia faculdade pra gente poder conversar, porque na minha cidade ele sabia que os meus pais não iam aceitar. Eu lembro até que eu tava com tanto medo dele na época, que quando eu fui conversar com ele, eu falei assim pra minha amiga, olha, se eu demorar a voltar, vocês me procuram, pelo amor de Deus. E aí nesse dia, ele me contou assim, que no dia que aquilo aconteceu, ele realmente estava voltando pra casa, ele tinha me deixado na minha casa, né, tava voltando pra casa dele, só que no caminho ele encontrou uns amigos que chamou ele pra beber. E ele já tinha tomado os remédios dele pra dormir, misturou com bebida e ficou louco daquele jeito. E o Douglas me jurou que ele não lembrava de nada, que aquilo tudo que as pessoas contavam pra ele tinha apagado a memória dele, que ele não viu, que ele jamais teria coragem de me fazer mal, de fazer mal a ninguém. E assim, eu tava triste sim por ele, porque querendo ou não, já era um relacionamento de anos, né? Mesmo que eu não morresse de amores por ele, eu tinha um apego sim. Só que eu tava mais triste pela situação que tava acontecendo comigo. Porque depois que a gente terminou, eu tava de volta trancada em casa. A minha mãe não me deixava sair, eu só ficava trancada no quarto chorando, não via ninguém. Então assim, eu tava sentindo falta da liberdade que eu tinha com ele. Foi quando eu coloquei na minha cabeça assim, gente, mas se ele estiver falando a verdade? Eu namorei, eu fui noiva dele por 4 anos. E ele sempre foi um amor de pessoa comigo, sempre foi gentil, carinhoso, atencioso. Agora, por causa de um erro, por mais grave que tenha sido esse erro, eu tô julgando ele, eu deveria dar uma chance, né, dele me mostrar se ele é aquele que eu convivi há 4 anos ou se ele é aquele louco que saiu fazendo aquela ruaça na rua. E aí eu resolvi voltar com ele. Só que eu voltei com a seguinte questão, falei assim, olha Douglas, a gente vai voltar, só que eu quero desmarcar o casamento sem data pra remarcar, porque eu quero meio que começar a nossa relação do zero. Eu quero te conhecer, porque eu acho que eu não te conheço. E ele, não, amor, eu sou aquele que eu sempre fui com você. Eu falei, não, se você quiser voltar comigo, é assim, a gente vai começar do zero, você vai conquistar a minha confiança de novo, e aí lá na frente talvez a gente fale de casamento. Ok, ele aceitou, a gente voltou, só que vira e mexe, o Douglas ficava jogando na minha cara. Ah, eu não sei por que eu uso essa aliança mais, você nem fala em casamento, você não quer casar comigo mais. E eu sempre falava pra ele, se você quer continuar comigo, tenha paciência. Eu quero primeiro que você reconquiste a minha confiança. Nessa altura, o Douglas, ele tinha perdido o emprego dele, né, na cidade que eu nasci e cresci, e tava trabalhando na capital. E eu tive que me mudar pra cidade que eu fazia faculdade pra eu terminar os meus estudos, porque não tava dando esse negócio de voltar, né? Pensa, gente, 70 quilômetros. Eu tava morando lá e ele tava morando na capital. E qual que eram os planos dele? Quando eu terminasse, eu já tava terminando, inclusive, a minha faculdade, a gente ia se casar, ele ia arrumar um emprego pra mim na capital e eu ia mudar pra lá. Até porque a nossa casa que a gente tinha financiado junto, estava alugada para poder pagar o financiamento. Então, o plano dele era esse, que ele ia me levar para a capital, né? Eu ia trabalhar lá, morar lá junto com ele, e a nossa casa ia continuar alugada lá na cidade que eu vivia. Enfim. Só que aí, o que acontece? Com essa questão de que o Douglas estava morando na capital e eu estava morando na cidade que eu estudava, a gente já não estava se vendo com tanta frequência mais. Porque antes a gente se via todos os dias. E agora a gente estava se vendo só aos finais de semana. Às vezes tinha final de semana que não dava pra gente se ver. Então aquilo meio que foi afastando a gente. E eu tava aproveitando que aquilo tava afastando a gente e tava também tentando cortar aos poucos, tentando parar de falar com ele por telefone, por mensagem, no WhatsApp, porque eu queria que aquilo desligasse a gente de uma vez por todas, sabe? Eu tava me formando no mês de junho. Quando foi no mês de março, eu e o Douglas tivemos uma discussão feia e eu resolvi terminar com ele. Ele ficou muito tempo no meu pé, sabe, pedindo uma chance. E assim, durante um mês, eu fiquei numa fossa que, gente, eu achei que eu não ia aguentar. Eu achei que mais uma vez eu ia voltar pra ele. Porque hoje eu vejo que, na verdade, eu tinha uma dependência emocional dele. Quando, de certa forma, tinha sido o Douglas que me libertou da situação que eu vivia na minha casa, então eu pensava assim que a minha vida só seria boa com ele, né? Então eu tava naquela fossa, tava mal demais. Quando tinha pouco mais de um mês que a gente estava separado, uma amiga minha me chamou pra ir numa festa num rancho que era próximo da cidade que eu tava. E eu disse, ai amiga, não vou, porque terminei tem pouco tempo. Não tô com clima pra festa, tô muito pra baixo ainda. E ela, vamos, vai te fazer bem, você vai distrair a cabeça. Talvez se você sair, conhecer outras pessoas, você esquece de vez. Ah, quer saber? Você tá certo, eu vou. De última hora, aceitei, arrumei e a gente foi lá, eu diverti, dancei, bebi.
Conheci um cara, a gente ficou. E depois daquele dia da festa, eu continuei ficando com ele por mais um tempinho. E aí eu esqueci o Douglas de uma vez por todas. Foi aí que eu percebi que eu nunca amei ele de fato. Que eu gostava mais da ideia de ter um apoio para eu poder, de certa forma, ser livre. E ainda mais depois de tudo que ele fez, eu fiquei decepcionada. Aí eu não tinha mais nem admiração por ele. Realmente tinha acabado e eu não voltei com o Douglas. E aí eu comecei a sair. Comecei a sair para as boates, aproveitando os últimos meses que me restava ali, né, naquela cidade longe dos meus pais. Comecei a festar, só que eu tava estudando direitinho. Até porque foi assim, eu sempre custeei a minha faculdade. Só que nesse finzinho, como eu precisei mudar para lá, os meus pais tiveram que me ajudar com comida, com esse tipo de coisa, sabe? Só que as minhas festas, as roupas, até um espetinho que eu saísse para comer, eu que pagava. Porque quando eu morava na cidade da minha mãe, a cidade que eu nasci e cresci, eu trabalhava. Então, assim, antes de me mudar para a cidade que eu tava estudando, eu peguei o meu acerto, né, do meu serviço, levei e guardei justamente para usar para essas coisas, que eu não ia pedir meu pai dinheiro para sair para festa. Então, pro meu lazer em geral, era eu que me custeava. Só que aí, a minha mãe ficou sabendo que eu tava saindo de novo. Gente, eu quase formando. Isso com quase 23 anos de idade nas costas. E ela começou a me ameaçar que ela ia me levar na marra pra cidade, né, pra cidade dela, na cidade que eu nasci e cresci. Sendo que eu sempre paguei a minha faculdade. Os meus pais estavam me ajudando ali no finalzinho. Gente, eu era tão responsável que quando eu tava em casa, até com a feira de casa eu ajudava. Até nas coisas de casa eu ajudava. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui independente, eu sempre tive responsabilidade pra isso. Só que a minha mãe não me deixava ter responsabilidade pra sair, pra viver a minha vida. Então isso me deixava muito mal. Ela começou a me ameaçar, que se eu não parar de sair, ela ia cortar ajuda, ela ia me levar na marra pra casa. E eu falei assim, olha mãe, tudo bem que vocês estão me ajudando agora, mas o dinheiro que eu saio, que eu como um espetinho, que eu compro uma roupa nova, que eu tenho meu lazer, eu que pago. Não é o dinheiro de vocês não. Sabe o que ela falou? Não importa. Não quero nem saber se é o seu dinheiro ou é o dinheiro do seu pai. Se não for do meu jeito, você vai voltar pra casa assim. Só que assim, não dei ouvidos pra minha mãe. Continuei estudando lá e eu continuei saindo escondido. Gente, era um martírio pra mim, às vezes, final de semana, que eu tinha que ir pra casa visitar os meus pais. Era um martírio. Muitas das vezes eu conseguia inventar uma mentira. Ai, mãe, tem um TCC esse final de semana, tem não sei o quê. E aí eu ficava lá e ia zoar, ia aproveitar o meu restinho de tempo que tava lá. Pois bem, foi chegando na reta final, tava acabando a minha faculdade e começou a me bater aquela deprê que eu ia ter que voltar pra casa. Meu Deus, e eu não queria deixar a minha vidinha que eu tinha ali. Então eu comecei a procurar trabalho feito louca naquela cidade, rodei a cidade de ponta cabeça procurando trabalho, porque se eu conseguisse um trabalho, eu não ia voltar pra casa, eu ia continuar morando ali, né, porque eu já tinha o meu cantinho imobiliário, que era uma casa simplesinha, mas o aluguel era bem baratinho também. Os móveis que eu usava lá, meu pai que tinha comprado pra mim num pregão. E aí eu conseguia me bancar mesmo que meio que apertado, e eu virei aquela cidade. Só que a cidade que eu estudava, gente, também não era uma cidade grande, uma capital. Então assim, não tinha muitas oportunidades, né? Eu acabei não conseguindo emprego lá e tive que voltar pra casa. Gente, o dia mais triste da minha vida pra mim foi ver o meu pai pegando os meus móveis, as minhas coisinhas na minha casa, que era o meu cantinho, e trazer pra casa deles. Eu ter que deixar, sabe, aquela cidade que eu era tão feliz, os meus amigos que eu tinha feito lá, a vida inteira eu não pude ter amigo, e ali eu fiz tanta amizade. Foi muito triste, mas eu fui obrigada a voltar pra casa dos meus pais. Só que quando eu voltei, eu joguei limpo com a minha mãe. Eu disse, olha mãe, eu não tenho intenção de ficar aqui. Eu vou procurar um trabalho numa cidade grande, até porque aqui é uma cidadezinha que não tem possibilidade pra ninguém. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu me formei e eu não conseguia trabalhar na cidade, porque não tinha oportunidades. Eu tava vivendo de bico, né, porque eu formei, eu sou fisioterapeuta. Então, às vezes, eu conseguia um atendimento domiciliar aqui, outro ali. Eu tirava, no máximo, R$300 por mês com esses bicos que eu tava fazendo. Quando eu voltei, né, quando eu me formei e voltei pra casa. Então, era uma cidade que eu não ia ter a oportunidade de crescer. E esse sempre foi o meu sonho, formar, expandir, crescer, ser uma pessoa de sucesso financeiramente. Então eu joguei limpo com a minha mãe, disse, mãe, eu voltei pra casa, mas a minha intenção não é ficar aqui. Eu vou procurar um bom trabalho numa cidade grande, e se eu Deus abençoar que eu conseguir, eu vou pegar as minhas coisas e vou me embora. E a minha mãe falou assim pra mim, não senhora, você não vai sair de casa assim. Você só sai de casa se for casada, se for com um marido. Mulher sai de casa sozinha, isso não existe, gente. Aquilo pra mim, o meu mundo desabou. Porque eu pensava, poxa, eu sempre fui tão responsável.
Eu sempre banquei as minhas coisinhas, nunca pedi meu pai dinheiro pra festa, pra roupa, pra calçado. E eu pensava assim que quando eu me formasse, a minha mãe ia confiar em mim, né? Porque, poxa, eu provei pra ela, eu terminei os meus estudos certinho, eu trabalhava, eu custeava a minha faculdade. Mas não, eu já tinha 23 anos, eu já tava formada e a minha mãe não confiava em mim. Pra vocês terem uma ideia, a minha mãe me deixava de castigo com 23 anos de idade. Eu tinha que pedir, eu tinha que suplicar pra eu sair pra uma festa. Só que mesmo assim, gente, eu fiquei batendo o pé com ela. Eu não vou ficar aqui. Se eu conseguir uma oportunidade em outro lugar, eu vou embora sim. Foi até que eu já tinha uma amiga que mora aqui na cidade que eu moro hoje, que eu conversava com ela, dela tentar arrumar um emprego pra mim aqui, dela tentar me ajudar a vir pra cá, que é uma cidade, ó, anos-luz maior do que a cidade que eu nasci, mas já vou chegar nesse ponto. E aí mas a minha mãe começou a brigar demais por causa disso. A gente sempre brigou. Teve uma festa que eu tava doida pra ir. Já tinha dias que eu tava pedindo a minha mãe, ó, dias. Até que a minha mãe resolveu me deixar ir. Mas olha só o que ela fez com uma criancinha de 23 anos que já era formada. Ela tomou a minha chave de casa, porque eu tinha uma chave, né, pra poder entrar, e falou assim, você pode até ir, mas no máximo 1h da manhã eu quero você em casa. Olha só pra vocês verem, vai vendo. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma chave de casa escondido, levei no chaveiro, fiz cópia, porque eu sabia que a festa, ela era muito badalada. Eu não ia conseguir voltar pra casa 1h da manhã. E aí nisso eu fui pra festa. Quando eu cheguei em casa, gente, já eram 3h da manhã. A minha mãe tava me esperando com um cinto na mão. Isso mesmo. E ela me bateu. Naquele dia, ela me bateu e ela me xingou tanto. Ela falou assim que eu não prestava, que eu era uma vagaba, que olha só o que eu tinha feito. Tinha pegado uma chave de casa escondido. E nisso ela me batendo. E eu chorando, e eu comecei a gritar assim pra ela, quer saber? O meu maior sonho da minha vida é ir embora daqui, é sair de perto de você, é morar o mais longe possível. E como a minha mãe sabia que naquela altura não tinha como eu fazer isso porque eu não tinha emprego, né? Eu tava tendo só os bicos que eu ganhava ali no máximo R$300. Ela virou pra mim e falou assim, então por que você não vai hoje? Então vai! Pega suas coisas e some de casa hoje, então. Gente, eu tava tão cansada daquela situação, eu tava tão nervosa, tão desesperada, que eu fui lá, juntei as minhas coisinhas e fui saindo de casa sem saber o que eu ia fazer, porque eu, né, não tinha pra onde ir. Antes de eu sair, meu pai acordou, me viu com as 2 sacolinhas de roupa na mão, porque eu só tinha arrumado 2 sacolinhas de roupa, e perguntou o que tava acontecendo. E eu falei pra ele, olha, sua mulher me bateu, me expulsou de casa, tô indo embora de casa. E meu pai, tadinho, ele começou a implorar, minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso, vai guardar suas roupas, se acalma, sua mãe tá nervosa. E ele com um olhar tão triste, tadinho, que eu nunca vou esquecer. E eu, pai, não é pelo senhor, pai. Se fosse pelo senhor, eu não ia sair de casa, mas a minha mãe é insuportável, não dá mais. Então eu peguei as minhas coisas e saí. Nisso eu liguei pra uma amiga, contei pra ela o que tava acontecendo, ela foi me buscar e me levou pra casa dela. Eu fiquei 2 semanas na casa dela. Só que eu não tava satisfeita, gente. Eu queria liberdade. E por mais que essa minha amiga tenha me ajudado, tenha me servido sim, a casa dos outros não é ter liberdade, né? A gente fica constrangido, ainda mais que eu não tava trabalhando ali pra poder ajudar. Então uma outra amiga me ajudou a arrumar uma casinha pra eu poder alugar e foi uma kitnet. Gente, a kitnet, ela era tão pequenininha, tão ruinzinha, digamos assim, era um lote. Tinha 4 kitnets no mesmo lote, 2 de cá e 2 de cá. Cada uma era 3 cômodos e um banheiro. E aí tinha só um corredorzinho, todo mundo morava ali apertadinho, mas o aluguel era R$250, era o que eu tinha, né? Porque eu tinha R$300 dos bicos que eu tinha recebido. Então, peguei esses R$200, paguei o aluguel dessa kitnet e pulei pra dentro dela. E eu pensei, meu Deus, e agora? Eu não tenho móveis, eu não tenho dinheiro pra fazer compra, porque só tinha me sobrado R$50, o que eu vou comer o mês inteiro? Quando eu cheguei naquele lugar lá, eu vi que tinha um cômodo vazio, que tinha uma cama meio que jogada fora. E eu precisando de mais, porque eu não tinha nada, porque assim, os meus móveis de quando eu morava na outra cidade, tava na casa dos meus pais, a minha mãe nunca ia me deixar tirar. Então eu fui e conversei com a dona da kitnet, falei, então, eu vi que tem uma cama encostada ali, meio que jogada fora, será que você não podia me emprestar ela não? E ela com muita pena de mim, porque ela já tinha entendido tudo que estava acontecendo, falou assim, pode pegar. Tem até um fogão que tá encostado ali, só que eu não sei se ele funciona. Se você quiser ir lá, olhar, se ele estiver funcionando, se você quiser pegar pra você, pode pegar também. E eu fiquei feliz demais, pensei, opa, uma cama e um fogão já é um começo de vida, né? Só que eu fiquei preocupada com a compra, eu não tinha nada pra comer em casa, eu não tinha um gás, então como que eu ia usar aquele fogão? Foi quando eu tive a brilhante ideia.
Nesse período, eu tava pra começar um trabalho. Na cidade que a gente morava, tinha muito serviço de safra. Em certa data do ano, eles contratavam o safrista para trabalhar 3 meses só no armazém de grãos. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu já tava praticamente contratada. Tipo, era questão de, sei lá, 5, 6 dias pra eu começar a trabalhar. Seria serviço só pra 3 meses? Seria, mas me tiraria de um sufoco. Então, o que é que eu pensei? Vou no supermercado, vou fazer uma compra no nome do meu pai, né? E aí, assim que eu pegar o meu primeiro salário, eu corro lá e pago e meu pai não vai nem ficar sabendo. E foi isso que eu fiz. Fui lá, fiz uma compra para passar o mês, comprei um gás e pedi para entregar. Nisso que eu voltei para casa, sentei no chão da minha casinha, né, porque não tinha cadeira nem nada, fiquei conversando com a minha amiga esperando as compras chegar. E, gente, ó, o tempo foi passando e nada de chegar, foi passando e nada de chegar. E a minha amiga falou assim, amiga, liga lá. Às vezes eles estão perdidos, né, não conseguiram encontrar o endereço. Nisso eu liguei e falei assim, olha, já tem um tempo que eu fiz uma compra aí, pedi pra entregar, o que tá acontecendo? E o rapaz me contou, ele falou assim, não, é o seguinte, como você pediu a compra no nome do seu pai, só que o endereço não era dele, a gente ficou meio assim e eu fui obrigada a ligar pra ele pra saber se tava autorizado a te entregar essa compra. O meu pai, com medo da minha mãe, porque a minha mãe já tava ali oprimindo ele, falou assim que não podia me entregar a compra. Ai, meu Deus, pensei agora, Senhor, o que vai ser de mim, o que eu vou comer? Não tinha nada, tinha 50 reais, como que eu ia passar um mês com 50 reais? Foi quando eu resolvi pedir ajuda pra minha avó, porque a minha avó, ela sempre foi uma segunda mãe pra mim. Cheguei lá na casa dela, falei, olha, vó, tá acontecendo isso e isso. Eu saí de casa porque realmente não dava, a minha mãe tava insuportável, a minha mãe me bateu, eu tô sem nada, meu pai não me deixou pegar as compras no nome dele. E a minha avó imediatamente falou, não, minha filha, pode ir lá no mercado, pode mandar colocar essa compra no meu nome e assim que você receber, você paga e tá tudo certinho. E aí, nisso, essa minha avó que eu tô falando, ela é mãe da minha mãe. E eu contei tudo que a minha mãe tinha feito, ela ficou muito brava. Ela falou assim, a sua mãe não pode fazer isso. Os móveis que tá lá é seu pai comprou pra você, ela não tem o direito de segurar nada não, eu vou falar com ela. Nisso a minha avó falou com a minha mãe. Só que antes disso, as minhas compras chegaram, né? Graças a Deus, o meu gás. Pelo menos de fome eu não ia morrer ali por um tempo. E aí a minha avó foi, falou com a minha mãe, brigou com a minha mãe. A minha mãe, junto com o meu pai, foi na minha casinha levar os meus móveis. Só que assim, ela chegou toda seca, cara amarrada, olhou pra mim com um olhar de desprezo e foi embora. Mas pra mim, gente, eu já tava bem mais tranquila, porque os meus móveis ali, né? A minha geladeira, o meu tanquinho, eu tava mais bem amparada ali. E foi logo também eu comecei a trabalhar. E aí, eu já tava tranquila, porque aí eu tinha condições de meio que me bancar ali. O meu pai, ele ficou com muito remorso dele não ter me deixado pegar a compra no nome dele. Então o que ele fez? Ele foi lá no mercado e pagou a compra que eu tinha feito no nome da minha avó. Só que aí, a minha mãe viu a notinha fiscal do supermercado e pronto, ela virou um Zé Telo pra cima do meu pai. Os dois começaram a brigar, quase se separaram. Todos os dias o meu pai ligava reclamando da minha mãe, falando assim que a minha mãe tava insuportável, que eles não estavam tendo vida de casal mais, que eles nem conversavam, e ele tava pensando seriamente em separar da minha mãe. E aí nessa altura, a minha família ficou toda contra mim, falando assim que eu não podia fazer aquilo, que eu deveria voltar pra casa, porque por culpa minha, os meus pais estavam pra se separar. E eu fui bem realista, eu falei assim, olha, do jeito que eu e a minha mãe tava vivendo, se eu voltar pra casa vai ser pior. E outra coisa, do jeito que filho não segura o pai e mãe, também não faz separar não. Se ele separar, é porque tem que separar. Enfim, eu fiquei naquela casinha ali por uns 3 meses, até que através da minha amiga, eu consegui um emprego na clínica de fisioterapia aqui na cidade que eu moro hoje em dia, né, que não é essa cidade que eu morava. Só que era o seguinte, o salário que eu ia ganhar não era tão bom assim, não dava pra me bancar aluguel e tudo mais. A dona até falou que se eu fizesse um curso de pilates, aí sim eu ia ganhar bem, né, porque essa clínica ela era especializada em pilates, mas até então era só aquilo que eles poderiam me pagar. Mesmo assim eu fiquei louca pra me mudar pra cá. Fui lá, falei pra minha avó, falei, olha vó, consegui um emprego lá, mas eu não sei como que eu vou fazer pra conseguir morar nessa cidade. E a minha avó falou assim, não filha, a gente vai lá, eu vou com você, a gente vai rodar aquela cidade procurando uma casinha que você consiga pagar o aluguel, nem que eu te ajudo. E nisso a gente veio aqui, rodei com a minha avó, só que eu não consegui encontrar nada. Só que depois, a minha amiga que já morava aqui, me ofereceu uma casinha meia água, que era no quintal da família dela. Ela falou com o pai dela, o pai dela se reformar assim, passou uma tintinha porque estava muito abandonada
e me alugou lá. Gente, na época, assim, era uma casinha bem pequenininha, vermelhão, simplesinha, no quintal deles, o tanque era pro lado de fora, tinha que lavar roupa, lavar vazia no sol quente ou na chuva se estivesse chovendo. No quarto, nem janela não tinha, não era arejada de jeito nenhum, mas era o começo da realização do meu sonho. Então, a minha amiga conversou comigo e falou assim: olha, amiga, a casinha é assim, assim, porém, daria pra eles fazer um aluguel, incluso água e luz, que dava pra eu pagar com o salário que eu ia começar a ganhar na clínica. Eu não ia viver super bem, mas dava. E eu aceitei, peguei as minhas coisinhas, mudei pra essa casinha no quintal da família da minha amiga. A minha avó ficou com muita dó de mim, porque o quartinho era assim, não tinha uma janela, e me deu um ar-condicionado e eu tava muito feliz. Eu não tinha muita privacidade, porque assim, tudo que eu ia fazer, eu tinha que passar na frente da casa dos outros, porque era no mesmo quintal. Mas eu tava feliz porque tudo tava começando a dar certo na minha vida. E outra coisa, por um lado foi bom também, porque era uma cidade grande que eu não conhecia, que eu nunca tinha morado aqui. E eu acho que se fosse pra eu morar sozinha a princípio, eu ia ter medo. Então assim, de certa forma foi até bom, né, morar no quintal deles primeiro. Que eu tava morando aqui, eu conheci o meu marido. E aí a gente começou a ficar, e ele começou a dormir demais comigo naquela casinha. E eu tava ficando com vergonha, porque assim, como era no quintal, né, do pessoal, eles viam muito que ele dormia comigo, que ele amanhecia comigo lá. Então assim, eu comecei a procurar um outro lugar que fosse no quintal sozinho, pra eu poder alugar pra gente ter mais privacidade, né, pro pessoal não ver que ele tava dormindo comigo ali. Enfim, também ficava chato, né, invadia a privacidade deles. Foi quando ele, que hoje em dia é o meu marido, me ofereceu de ajudar, da gente rachar o aluguel e ir morar junto, meio que casar, né? Com 3 meses que a gente tava namorando, a gente foi morar junto. E de começo eu assustei, porque apesar de que eu passei 4 anos noiva, eu nunca tinha casado, eu nunca tinha morado com outra pessoa, né, que fosse o meu marido, que eu fosse ter ali uma vida matrimonial. Mas graças a Deus deu tudo certo. Depois que eu fui morar com ele, que a gente se casou, a minha mãe mudou comigo da água pro vinho. Ela passou a ser comigo uma pessoa amável, agradável, carinhosa, queria estar o tempo todo apegada, apesar de que a gente estava morando em cidade diferente, ela queria muito ficar vindo pra cá, como se de certa forma ela queria recuperar o tempo que ela tinha perdido, sendo do jeito que ela era, né? O meu marido, ele me ajudou demais, ele me levou pra capital, ele me ajudou a fazer aquele curso, né, que a mulher tinha me dito, e depois que eu fiz o curso de Pilates, eu comecei a ganhar bem aqui, e a nossa vida foi se estabilizando. Hoje tem 5 anos que a gente tá casado, eu sou muito feliz com ele, eu tenho uma relação super amigável com a minha mãe, só que tem um detalhe. A minha mãe, ela nunca pediu desculpa por tudo que ela me fez, pelos traumas que eu carrego, não só pelo que ela fez, né, mas por outras coisas que aconteceu também. E eu também nunca consegui pedir desculpa pra ela pelo jeito que eu saí de casa. O meu marido, ele é muito comunicativo, sabe? E ele fala assim que um dia ele vai sim fazer nós duas sentar e conversar sobre tudo que aconteceu. Eu tenho muitos traumas, só que eu tento também ver o lado bom da história. Por exemplo, eu sou uma mulher guerreira, batalhadora, e eu sei que é por causa de tudo que eu passei.